Oi, gente, bem-vindos a mais um Você Pode. Eu sou a Mabi e eu tô aqui hoje com o Rubens Secom, um dos treinadores do Instituto Você, e a gente tá aqui para falar sobre o Mapeando Pessoas, um curso sobre linguagem corporal que é interessantíssimo. Bom, pessoal, prazer. Agradecer primeiro a Mabi pelo convite para estar aqui com vocês e com ela, batendo esse papo sobre o Mapeando Pessoas, que é um curso fantástico, um dos cursos incríveis que o Instituto Você tem. Meu nome é Rubens Secom, sou um dos treinadores do Mapeando Pessoas e espero que você goste desse nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que será bastante proveitoso. Eu já fiz o Mapeando faz um tempo, Rubinho, mas assim, me deixou fascinada como é importante o nosso não verbal na nossa comunicação, né? Em quantos momentos, às vezes, eu quis falar algo pra alguém e saiu totalmente diferente daquilo que eu gostaria de ter dito, e eu acredito que o não verbal deve ter te entregado. É exatamente isso. E tem gente que fala que o corpo fala, né? Tem outros que falam que o corpo grita. E realmente isso é uma verdade. A gente estuda muito isso dentro da linguagem não verbal e no Mapeando Pessoas a gente fala sobre isso, de uma pesquisa do Dr. Albert Mehrabian, onde ele faz uma divisão, ele chegou a uma conclusão de uma divisão que existe, onde 7% da comunicação está relacionada às palavras, 38% à musicalidade da voz e 55% ao não verbal. Isso que você falou entra muito dentro dessa pesquisa, porque embora exista uma distorção por parte de algumas pessoas, essa pesquisa do Dr. Mehrabian, ela não fala que as palavras só representam 7% da comunicação. Essa pesquisa é válida dentro de um contexto de incongruência entre verbal e não verbal. Como assim? Todas as vezes que existe uma incongruência do meu verbal com o meu não verbal, o inconsciente do interlocutor tende a prestar mais atenção no não verbal, porque ele é considerado uma linguagem mais honesta do que o verbal. Então é naqueles momentos, como você falou, eu falo sim querendo falar não. Todas as vezes que eu falo sim querendo falar não, aí entra a pesquisa do Dr. Mehrabian. Então ali o não verbal, ele vai ter muito mais força do que o verbal. Ele acaba entregando. Por mais que o meu interlocutor não tenha consciência ou conhecimento sobre linguagem não verbal, o inconsciente dele sabe o que está acontecendo, presta atenção e ele liga aquele sinalzinho de alerta. Ele manda mensagem pro consciente, o que na PNL a gente fala que o inconsciente equilibra, né? A mente inconsciente equilibra a mente consciente. Então ele, inconsciente, manda mensagem pro consciente ligando esse sinalzinho de alerta. Opa! Tem coisa errada aí. Quem nunca passou por uma situação dessa? Numa conversa, falar assim, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que tem algo errado aqui. Esse algo errado muitas vezes é essa incongruência do verbal e do não verbal. E aí o inconsciente do outro vai prestar mais atenção no não verbal, porque ele é considerado uma linguagem mais honesta. Então, o Mapeando Pessoas é um curso de comunicação, para que você aprenda a dar uma congruência maior do seu verbal e do seu não verbal, para que a sua mensagem chegue de uma forma mais assertiva e clara no seu interlocutor. Então essa famosa intuição que a gente tem faz muito sentido. Faz total sentido. Total sentido. É exatamente isso. Algo que eu considerei muito enriquecedor também quando eu fiz o curso foi algumas dicas que a gente recebe, né, sobre como se comportar numa negociação. Exatamente. A forma como, às vezes, algum gesto nosso pode significar outra coisa para a pessoa que está ouvindo. Um queixo mais elevado, ou um queixo mais abaixo, ou uma mão no bolso. Então, assim, braço cruzado, tradicional braço cruzado, né? Que é muito falado. Fala daquela série também, né? Do Lie to Me. Nossa, muito bacana. Passou muito rápido, assim, porque é um conteúdo tão interessante. Ficou bem leve, assim, o curso. E depois tem uma advogada amiga nossa, que ela falou que fez total diferença na profissão dela o curso do Mapeando Pessoas. Isso é legal você tocar nesse assunto. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não tenho intenção de trabalhar com isso, eu não quero ser perito em linguagem corporal. Por que fazer o Mapeando Pessoas? Mapeando Pessoas não é um curso para quem deseja trabalhar com isso, ou somente para quem deseja trabalhar com isso. Como eu falei, é um curso de comunicação. Então, quem se comunica?
100% das pessoas. Então é um curso que serve para 100% das pessoas. Você vai colocar o curso no seu dia a dia, de acordo com a tua realidade. Então vai servir para o advogado, vai servir para o vendedor, vai servir para o professor, vai servir para a dona de casa, para o pai, para a mãe, para 100% das pessoas. Porque, embora o nome seja mapeando pessoas e possa dar uma ideia errada de que eu só vou olhar para o outro, aprender a mapear o outro, não. Eu aprendo a me mapear também. Então eu vou melhorar o meu processo de comunicação, mas eu também vou entender o teu processo, para saber se existe congruência, o que está acontecendo ali com você. E isso muda o processo de comunicação. Isso torna a comunicação mais clara, sem ruídos. Então isso faz com que a gente consiga se aproximar muito mais do nosso interlocutor. Então mapeando pessoas não tem, é para esse, é para aquele. Ele não faz uma restrição de público, ele é para 100% das pessoas. É um curso que vai te ensinar tudo e mais um pouco de linguagem corporal, de microexpressões faciais. É um estudo científico baseado, né, na universalidade das emoções, que é uma teoria que foi estudada e comprovada pelo Dr. Paul Ekman, que hoje é a maior referência no assunto no mundo, que inclusive teve uma participação extremamente importante no seriado Lie to Me. Ele foi o supervisor, digamos assim, do Lie to Me. Então, o Mapeando Pessoas tem todo o embasamento científico atrás de tudo aquilo que a gente apresenta ali. Então, a gente conta a história da linguagem não verbal, quem foi o primeiro a olhar para isso, como isso foi visto lá atrás. E aí a gente vai desenvolvendo tudo até chegar nesses estudos que nós temos hoje, aprofundado pelo Dr. Paul Ekman. Então, é bem interessante como você muda a sua comunicação a partir do momento que você entende também do não verbal, achando ou deixando de acreditar que é somente palavras, né? Então, o que eu falo é importante, mas o que o meu corpo fala precisa estar em harmonia com o que eu estou falando. E é como você falou, né? A gente vai acreditando que é para olhar para o outro, para entender o outro, para decifrar o outro, mas acho que assim, como você disse, como a congruência é muito importante, exatamente, você passa até a se respeitar mais, né? Então eu não vou mais falar sim quando o meu desejo é falar não. Eu posso falar um não mais suave, um não mais respeitoso, mas que seja respeitoso comigo também e com o outro. Então, assim, a partir do momento que a gente decide realmente desenvolver essa congruência, a gente volta naquela questão da importância do autoconhecimento, sim, né? Você olhar para si, compreender o que é realmente que você está querendo dizer, como isso impacta as pessoas ao redor e fazer esses ajustes, né? É o como falar, né? Não é só o que falar. Isso que você falou, Mabi, é fundamental. Quantas pessoas têm dificuldade de falar não? Porque tem medo de magoar o outro. Você aprende a falar não. O teu não verbal conectado, e aqui usando a musicalidade da voz, eu consigo sim falar um não de uma forma que o outro vai entender, vai me respeitar, e eu também vou saber qual é o meu limite. Então isso é extremamente importante. E aí as fichas vão caindo, né? Eu estava num curso, numa determinada turma, em que tinha uma líder fazendo o curso. E eu não lembro exatamente o assunto que a gente estava falando, mas num determinado momento do curso, ela virou e falou assim: nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar e me comunicar com um determinado liderado meu. Mas eu acabei de entender que o problema não está com ele. Sacada de milhões. É a sacada de milhões. Que o problema está comigo. É o meu jeito de falar com ele que não conecta com ele. Mas assim, foi literalmente uma tampa de bueiro muito grande que caiu na cabeça dela, porque ela percebeu que não era ele, era a forma dela se comunicar. Porque se as pessoas são diferentes, eu tenho que me adaptar ao outro para que a minha mensagem chegue nele de uma forma mais assertiva. Então eu não posso falar com todos os meus liderados, não é que eu não posso, talvez não seja interessante eu falar com todos os meus liderados de forma igual. Então com um talvez eu tenha que usar uma postura, uma linguagem, um tom de voz, uma intensidade, com o outro, porque eu vou me conectar com cada um dentro da essência dele, sem achar que todo mundo faz parte de um mesmo grupo, ou que está todo mundo igual, que se comporta igual, que se motiva igual. Então isso é muito importante. Aí, a partir dessa percepção, eu consigo modular do jeito que eu quero, para atingir o outro. E você sabe que eu tive mais dificuldade de aceitar na PNL durante o meu processo de autoconhecimento, que continua, a gente sabe disso. Não para. Foi aquele do significado da comunicação é a resposta que se obtém. A comunicação é responsabilidade do comunicador, né? Isso. É isso.
A gente trabalha muito esse pressuposto dentro do Mapeando Pessoas, porque realmente é isso, a comunicação não é só aquilo que eu quero, mas a resposta que eu obtenho também. E a resposta que eu obtenho é responsabilidade minha, porque é como eu falo com o outro, é o que o meu verbal e o meu não verbal está entregando. Então, como você falou dos gestos, cada gesto tem uma projeção, e a gente estuda tudo isso dentro do Mapeando Pessoas. Porém, eu não posso fazer uma análise pegando somente um gesto como base. Eu tenho que pegar no mínimo 3 gestos, mas eu tenho que analisar junto o contexto. É o que a gente chama na linguagem não verbal de reação esperada com reação obtida. Um exemplo simples. Quando você vai falar que gosta de uma coisa, qual é o gesto que você faz com a cabeça? Esse é o gesto esperado. Eu gosto de algo. Então, esse é o gesto esperado. Algumas pessoas, quando vão falar que gostam, fazem esse gesto. E isso, se eu pegar somente esse gesto isolado, eu posso fazer uma leitura errada, porque isso pode fazer parte do que a gente chama de comportamento base ou linha de base daquela pessoa. Então eu tenho que associar com outros gestos e entender o contexto para saber se aquilo faz parte da linha de base da pessoa ou não. Se eu pegar só um gesto isolado ou gesto isolado, eu posso fazer uma leitura equivocada, entendeu? Entendi. Agora, quando eu sei que a projeção do sim é aqui e não aqui, eu passo a tomar consciência disso e a melhorar o meu processo, para que a minha mensagem chegue melhor, para que não gere dúvidas, porque o inconsciente do interlocutor vai prestar atenção mais no não verbal quando há incongruência. Então, se eu falo que eu gosto assim, chama mais atenção o não verbal do que o sim, do que o verbal, entendeu? Entendi. Isso pode gerar confusão na cabeça de quem escuta. Por isso que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Quando eu entendo esses detalhezinhos e passo a tomar consciência do meu processo, eu consigo fazer os ajustes. Aí eu vou entender que eu gosto. Então eu vou falar, eu gosto. Para mim é muito bom estar aqui batendo esse papo com você. E não para mim é muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Entendeu a diferença? Então, esses detalhes de entender a projeção de cada gesto, essa intenção do contexto, da reação esperada, da reação obtida para que eu faça uma análise mais assertiva, é extremamente importante, porque senão eu acabo comprando gato por lebre. Então eu posso arriscar dizer que dentro de uma comunicação assertiva, esse estudo da linguagem corporal é essencial. É fundamental. Por isso que eu falo que o Mapeando Pessoas é um curso para 100% das pessoas. Para mim, todas as pessoas que trabalham com comunicação, quem que trabalha com comunicação? Todos nós. Todos nós. Deveríamos entender de linguagem não verbal. E para o PNL em Vendas também agrega, que também o PNL em Vendas é um curso para 100% das pessoas, Sim, né? Exatamente. Eu defendo a bandeira que os dois tinham que ser vendidos juntos, né? Para mim, um complementa demais o outro. Para mim, quem faz um tem que fazer o outro. Eu defendo essa bandeira. Um complementa absurdamente o outro. São 2 assuntos que todo ser humano deve se desenvolver. Linguagem não verbal e vendas. Vendas no real sentido da palavra. Não venda só de produto para lá, dinheiro para cá. Não há venda mesmo. Ou você sabe que eu tô com a Laura, né? Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Nossa, quantas vezes ela tem que me comprar para ela fazer aquilo que eu quero que ela faça, meu filho. E o não verbal dela fala demais, né? Grita demais. Não, é puro não verbal, né? Se ela não quer fazer uma coisa, ela expressa com Exatamente. E é importante a gente entender disso. É importante a gente aprender a dar essa congruência, né? Para que as coisas tenham mais sentido, para que facilite a vida do outro no contexto do entendimento mesmo. Sim. O que eu quero dizer? Qual a mensagem que eu quero passar? Como eu vou passar essa mensagem verbal e não verbal para poder chegar em você de uma forma mais limpa, sem ruídos na comunicação? É fundamental isso. E nos relacionamentos. Em tudo. A gente estuda dentro do Mapeando Pessoas tudo com relação a gestos, como eu falei, né? As projeções de cada gesto, como encaixar cada gesto. A gente estuda microexpressões faciais, ou seja, existem 7 emoções básicas universais. Todo ser humano, ele manifesta essas emoções. Se você o treinando sai do Mapeando Pessoas entendendo essas 7 emoções. Quais são as 7 emoções e a configuração de todas essas emoções. Então, exemplo, uma felicidade. Quando eu sei que é uma felicidade genuína, quais são os músculos que precisam estar envolvidos para que eu tenha uma felicidade genuína?
Então, por exemplo, na felicidade genuína, eu tenho o movimento do zigomático maior, que é esse músculo que faz a boca esticar verticalmente aqui, que a gente chama de AU12, com o músculo orbicular dos olhos, que é o que a gente chama de AU6. Então, para que a felicidade seja genuína, eu preciso sorrir assim e assim. Não é só o... Então, o famoso sorrir com os olhos, Sim. O sorrir com os olhos é um sorriso genuíno. Então, aqui eu tenho a ação do AU12 com a ação do AU6. Essa combinação desses dois músculos é que forma a felicidade genuína. Então, a gente estuda isso nas 7 emoções básicas. Então, treinando sai do curso sabendo das 7 emoções, os músculos envolvidos em cada uma dessas 7 emoções, que a gente chama de AU, são as unidades de ação. São músculo ou, em alguns casos, mais de um músculo que forma aquela U. A gente estuda isso, a gente desenha isso para que o treinando já saia com este aprendizado para aplicar ali no seu dia a dia. Então, isso é uma felicidade genuína porque tem o AU12 e tem o AU6. Isso é uma tristeza genuína porque tem esse. E assim a gente vai desenhando isso. Além de estudar processo cognitivo da mentira, entender um pouco mais, existe alguns mitos sobre a mentira, como existe o sinal da mentira, fez isso, tá mentindo, a gente explica isso no curso, fez tal coisa, eu já consigo saber que a pessoa tá mentindo só por um determinado comportamento, então a gente estuda e desenha e desvenda o processo cognitivo da mentira. Então é bem interessante, tem muita coisa prática dentro de Mapeando Pessoas. É muito interessante realmente esse estudo, né, do não verbal, do verbal, como alinhar tudo isso, como Exatamente. Conhecer melhor as pessoas, como se conhecer melhor. É um processo muito enriquecedor, né, Rubinho? Muito enriquecedor por conta disso que a gente está falando, né? A questão da congruência. Então faz muito mais sentido para a pessoa quando você aprende a dar essa congruência. Mapeando Pessoas é fantástico, é um curso que eu particularmente sou suspeito para falar porque eu gosto muito do assunto. Para mim, linguagem não verbal, como eu falei, desde pequeno. Eu, como pai, os meus filhos chegam em casa e você faz uma simples pergunta, você consegue saber se ele está sendo congruente ou não naquilo que ele está querendo falar. Então, me ajuda a entender mais os meus filhos, me ajuda a entender mais a preferência deles. Então, a gente usa isso dentro de casa, a gente usa isso no trabalho, a gente usa isso nos relacionamentos, a gente usa isso em todos os lugares. Isso é muito interessante. Gente, fica o convite para vocês estarem conosco no nosso próximo Mapeando. O Rubens estará aqui, o Rubinho vai estar ministrando esse curso. É fantástico, fascinante e como, né, a gente falou aqui, ele agrega demais nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida como um todo e no nosso conhecimento de nós mesmos. Exatamente isso. Quero te conhecer no próximo curso. Então esteja com a gente no próximo Mapeando Pessoas, conhecer um pouquinho da tua história e de alguma forma poder te ajudar aí também na sua caminhada. Forte abraço. Obrigado mais uma vez, Mabe, pelo convite.